Olá, amigos vienenses espalhados por todo o mundo. Mais uma vez, estou convosco. Hoje tenho mais uma personalidade vienense, bastante conhecida em todo o mundo, que irá falar connosco. Como sabem, este site tem que ser divulgado por todo o mundo, e vocês que nos estão a ouvir devem divulgá-lo, ser os principais embaixadores deste site. Televisão Independente de Viana do Castelo para a internet. É por aqui que vão passar muitas individualidades, desde o Presidente da Câmara ao engraxador, ao técnico de limpeza de rua, todo o tipo de pessoas, todo o tipo de profissão que nos honra a todos, como vienenses, vão passar por aqui, por este site. Hoje vou ter comigo, como já disse, uma pessoa muito conhecida em todo o mundo, o Sr. Dr. Freitas, que é proprietário da Ourivesaria Freitas em Viana do Castelo. Mas antes de entrar em conversa com ele, eu vou fazer ler um pouco da biografia dele. Manuel Rodrigues de Freitas, nascido em 1940, nasceu em Requeixo, Aveiro, estudou em Aveiro, Tondela. Concluiu o curso de Economia na Faculdade de Economia do Porto, casou em Viana do Castelo e aqui reside desde 1968. Esteve na Guerra Colonial em Moçambique desde 1963 a 1966. Foi auditor do Banco Pinto de Magalhães, professor na Escola Comercial Industrial de Viana do Castelo, primeiro presidente da Conselhia do PSD de Viana do Castelo, primeiro presidente da Comunidade Política Distrital de Viana do Castelo, foi eleito para este posto, primeiro presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e mandatário do General Ramalhianes e de Freitas do Amaral. Foi fundador do Surf Clube de Viana, Clube de Economistas do Alto Minho, Fórum Vianense, membro da direção da Assembleia de Judo de Viana e foi durante bastantes anos presidente da mesa de Santa Casa da Misericórdia e atualmente é o presidente da Assembleia Distrital do PSD de Viana do Castelo. É autor dos livros Ouro Popular Português, em parceria com Amadeu Costa, já falecido e muito conhecido, Filigranas Portuguesas, tendo colaborado em inúmeras revistas de especialidade, fez exposições e palestras de ourivesaria em muitas partes do mundo e criador de joias, proprietário da Ourivesaria Freitas e responsável pelo Museu da Ourivesaria Tradicional. É esta a personalidade que temos hoje connosco, com quem vamos falar, e espero que vos elucide realmente sobre o ouro tradicional de Viana. Eu vou começar por lhe perguntar quando é que o Sr. Doutor começou a interessar-se pelo ouro popular português? Eu propriamente, antes de me interessar pelo ouro popular português, e na gênese da minha formação, que é extremamente importante, eu costumo dizer que a minha cultura de gênese é uma cultura lareira e de borralho. Nasci numa aldeia remota, fui educado e nasci no seio de gente muito humilde e em que as nossas conversas eram conversas de borralho, à volta da fogueira, contando histórias, muitas vezes macabras e de fazer levantar o cabelo, mas era essa a nossa cultura, uma vez que não havia televisão. Eu fui bem marcado por isso, pelos sarreiros que vinham tirar o sarro e eram atividades nómadas, desde os paliteiros de Lurvão aos saltimbancos que pululavam na minha aldeia e com quem eu desde muito tenra idade conversei e fui um bocadinho apreciando a alma dessa gente humilde. É claro que o grande salto, posteriormente tive um professor fabuloso, a quem eu muito carinhosamente chamei por pai, que era um professor universitário e que foi escorraçado no tempo de Salazar, homem
de grande gabarito intelectual e que me deu muito de algum do saber que eu tenho. Depois, o grande salto que eu dei foi quando fui para a África. E em África eu fui exatamente para uma costa fabulosa, que era a costa do Índico. E na costa do Índico eu fui encontrar usos e costumes lindíssimos, artes fabulosas e não sei porquê, também aí me apaixonei, entre outras coisas, pela tecnologia da ourivesaria. E rebusquei algumas coisas, fiz algumas entrevistas e que depois eu trouxe cá para aquilo que na altura chamávamos a metrópole. E acontece que depois de eu, enfim, ser professor aqui de vir para aqui para Viena e de casar em Viena, mas eu já cá costumava vir passar algumas férias, tive outra vez a sorte de encontrar uma pessoa fabulosa a quem devo muito sobre a parte etnográfica do ouro, que é o meu querido amigo Amadeu Costa, com quem fiz em parceria o livro de ouro popular português. De facto, a sua memória e a sua visão sobre estas gentes de Viena, sobre os seus usos e costumes, encaixou perfeitamente em toda a minha cultura de borralho que eu tinha e em alguma que eu fui acrescentando com o professor Dr. Flósio Torres e alguma que eu também acrescentei nas minhas deambulações por África. E a partir daí, nós nunca mais parámos de falar, eu e o Amadeu Costa. E íamos fazer palestras, ele falava sobre a parte da etnografia e eu falava mais sobre a parte da tecnologia aurífera. E daí nasceu também a feitura de um livro que esgotou com relativa facilidade, que é editado pela Lelo, que é o Ouro Popular Português. Estivemos sempre de mãos dadas. Foi, digamos, o meu maior amigo culturalmente falando e como amigo pessoal aqui em Viana do Castelo e que cresci muito com ele nas coisas de Viana do Castelo e no gosto por esta gente fabulosa de usos e costumes ímpares que é a gente do Alto Minho. Muito bem. Já para fazer outra pergunta, que tenho a certeza que vai responder muito bem, que é... A que mais dá valor? À forma ou à tecnologia do ouro? Ora bem, as duas coisas são importantes e não estão indissociadas. Como sabem, a tecnologia do ouro remonta a 3.000 anos antes de Cristo, a verdadeira tecnologia do ouro. Porque até aqui o ouro aparecia na natureza e era praticamente trabalhado como estava, por repuxo ou por batimento. Mas as grandes técnicas da ourivesaria surgiram na zona caldaica de Ur, onde hoje é o Iraque, e as grandes tecnologias que revolucionaram completamente as tecnologias que revolucionaram completamente a técnica aurífera foram a filigranação, a granulação e a soldadura. Técnicas essas que foram transmitidas àqueles povos que eu também, há alguns que eu estudei na África Oriental Portuguesa e que vieram aqui para a Europa, em especial para as zonas do Mediterrâneo, através dos comerciantes fenícios. E essas técnicas foram absorvidas por esses indígenas todas dessas zonas. E é curioso que eu, ao estudar e ao investigar algumas técnicas da ourivesaria na zona oriental da África, na zona do Índico, encontro uma similitude enorme entre técnicas lá primitivas e as técnicas também primitivas que ainda se desenvolveram e que na zona da Póvoa do Lanhoso. As pessoas antigas ainda procediam quase da mesma maneira que as pessoas do Índico. É curioso que isto era uma aldeia global, nós sem nos conhecermos uns aos outros, povos, mercadores,
e divulgadores de técnicas andaram por este mundo fora a espalhar essas tecnologias. Isto revolucionou completamente. E a palavra filigrana é uma palavra muito interessante porque havia uma técnica antes que morreu na sua plenitude, aquela técnica da ourivesaria de milhares de grânulos quase invisíveis uns a seguir aos outros, soldados em chapas fininhas como aquelas que eram feitas pelos nossos pré-romanos etruscos, um povo fabuloso, talvez os sumos sacerdotes da ourivesaria, e essa técnica era impossível. Mas coabitava também a técnica da filigrana, e a palavra filigrana é interessante porque muita gente desconhece. Vem do latim filium, fio, grano, granulus, filigrana, isto é, torcem-se dois fios, primitivamente fazia-se, e hoje se faz, em duas tábuas, uma sobre a outra, e bate-se ligeiramente e dá a sensação de serem grânulos uns a seguir aos outros. E daí a palavra filium granulus, que são fios granulados. Essa técnica, de facto, e posso dizer aí com muita vaidade, e é de facto um dos meus principais motivos de orgulho como português, e é das coisas que eu mais saliento nas minhas palestras que vou fazendo e nas conversas que vou tendo, inclusivamente nas visitas guiadas que faço ao museu, é que nós portugueses somos os melhores técnicos de todo o mundo em filigrana. A nossa filigrana é a melhor, a mais bonita, a mais aprimorada, a mais fina filigrana que se faz no mundo inteiro e de todas as culturas. E era bom que as instituições portuguesas, que normalmente andam muito distraídas, com coisas às vezes sem interesse absolutissimamente nenhum e que pouco apoio dão, ou quase nenhum, às pequenas e médias empresas, olhassem com bons olhos para a filigrana portuguesa. E posso-vos contar só uma coisa, é que na minha ourivesaria vem gente de todo o mundo, mas só há um povo que aprecia verdadeiramente a filigrana portuguesa e que vem de lupa na mão e que fica extasiado a olhar para as peças bonitas de filigrana que nós temos, que são exatamente os japoneses. Pasmem lá. E são esses os melhores compradores e os melhores apreciadores da filigrana. Era bom que ela fosse divulgada. Não, realmente, eu quando fui visitá-la, convidá-la para esta nossa conversa, foi uma altura em que eu, por acaso, vi lá uns chineses ou japoneses a comprarem esse material, e iam todos. Eu vi o marido a dar à esposa uma das peças, que por acaso bastante valiosa, e que a senhora ficou realmente encantada. Já agora Mas há bocado esqueceu-se, o senhor perguntou as técnicas ou as formas, e já agora eu vou só sintetizar as formas. Tá. As formas são extremamente importantes, principalmente nestas zonas, portanto, as formas não é só nestas zonas. As formas são importantes, principalmente no uso das arrecadas ou dos brincos e à volta do pescoço. Porquê? Porque antigamente nós pensávamos que o mundo estava pululavam maus espíritos por toda a parte, ou bons espíritos, uns provocavam a infertilidade e doenças e infelicidades, e outros acrescentavam benesses. E havia que usar amuletos para propiciar o exorcismo dos maus e a aproximação dos bons. E por isso, os únicos orifícios que nós temos extremamente vulneráveis ao que tínhamos vulneráveis aos maus espíritos já eram as orelhas, os buracos dos orifícios das orelhas. E por isso, a mulher de Viana tinha que usar, e as mulheres primitivas também, sempre brincos com determinadas formas, desde o triângulo invertido, as calotas, as esferas, as luas, a estilização dos pássaros, etc, etc, para propiciar, de facto, isso que eu acabei de dizer. Há uma coisa que eu gostaria que me desse a ideia. Eu, quando me desloco para fora da minha cidade, gosto sempre de levar, vou fazer visita, gosto sempre de levar uma recordação da minha cidade. E eu tenho sempre a ideia de que o palmito será realmente um representante aqui da nossa cidade e que nos honra, não é? Mas a filigrana
acha que também nos representa tal qual o palmite ou será ainda mais representativo? Isto vem a propósito do seguinte: no ano passado teve aqui um casal de Boston, Cambridge, o Sr. Viana e a Dona Clotilde, que me perguntaram o que é que deveriam comprar aqui da nossa cidade para oferecer lá a um casal amigo. E eu falei-lhe no palmite e falei-lhe também na filigrana. Eu não sei qual dos dois é que ela levou para a América. Se ela levou a filigrana, acha que fizeram bem, ou se levou o palmite, acha que também fizeram bem. Eu acho que as duas coisas representam a nossa cidade, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse mais em pormenor esse ponto. Eu julgo que ainda mais que o palmito representa mais, talvez, as tradições de Viana, a vela votiva. Porque a vela votiva é... A vela? Votiva. A vela? A vela votiva, que é aquela vela com que a mordoma da festa vai mostrar toda a sua beleza de cara, toda a sua beleza de trajes e toda a sua aurifulgência, que antigamente era extremamente importante para selecionar para as sogras selecionar, porque elas poderiam ser um bocadinho feiosas, vesgas e não sei mais quantos, mas se tivessem um aconchego do peito em ouro, com peças bonitas, esse seria o indicativo número 1 para a escolha da menina para o seu seio familiar. E, portanto, ora, a filigrana em si, propriamente, não é uma técnica que o povo em si aprecie muito, porque a filigrana é uma técnica de muito trabalho e de muita mão de obra, e o povo não ia muito nisso, com muito Rodriguinhos, porque para lhes valer uma aflição futura, ao vender no ourives, o ourives só pagava o peso do ouro. O que acontece é que nós temos peças da nossa ourivesaria tradicional, feitas em filigrana, em que a primazia vai para a forma e não para a filigrana. Eu explico melhor. É que aquela filigrana, há dois tipos de filigrana. Há uma filigrana que é aquela mais bonita, aquela que nenhuma parte do mundo se faz, muito fininha, em que há uma parceria de homem e mulher, que é de Gondomar. E há uma filigrana que antigamente, hoje em dia já é muito bonita também, mas antigamente também era bonita, mas era mais grosseira, feita por homens e mais, com menos tempo de trabalho, que era feita na Póvoa do Lanhoso, e em que essa filigrana se aplicava mais, digamos, às peças da ourivesaria tradicional. Nós podemos dizer antes que a filigrana é uma técnica de ourivesaria representativa de Portugal inteiro. Não é propriamente uma técnica representativa de Viana. Nem o ouro, digamos em si, ele é feito em Viana. Nós é que ditamos mais ou menos a moda. Nós, povo de Viana, orientam os ourives, e o ourives transmite aos fabricantes essas formas desejadas pelo povo. Portanto, o senhor, oferecendo uma peça em filigrana, tem que selecionar a peça para oferecer. Sim, eu estava a pensar na caravela. A caravela não, a caravela é uma peça, digamos, universal no país. Agora, para oferecer uma peça bonita em filigrana, e que normalmente as pessoas, é o coração de Viana em filigrana, que antigamente era feito em filigrana e também em chapa, corações gelpados ou flamijantes em chapa, leves e bem bonitos. Eu perguntava porque é que a mulher usa tanto ouro? A mulher usa tanto ouro por uma razão muito simples. Primeiro, a mulher comprava ouro, primeiro, como eu já disse há bocado, de entender. Portanto, o primeiro ourito que a mulher usava, cortava-se o cordão umbilical,
furava-se as orelhas logo a seguir, e ao 7º dia colocavam-se os seus primeiros brinquinhos, que usava até à morte, quer dizer, não eram esses, mas iam evoluindo à medida do crescimento da criança. E, como não havia segurança social, e antigamente era uma miséria brutal que havia, os médicos eram perfeitamente incomportáveis, e não havia assistência, não havia segurança social, não havia nada, mas havia as desgraças. E para lhes valer uma aflição, uma mulher ou uma família, o seu ourito era o primeiro a ir. E não ia de uma vezada, ia uma peça agora, outra peça acolá. E, portanto, as mulheres usavam muito ouro, não só naqueles momentos normais por motivos amuléticos, mas nas festividades, como o pavão implemando, mostrando, digamos, a sua riqueza por vários motivos. Não é por acaso que um homem usa um anel, ou uma mulher um anel de formatura, a dizer que é formado, ou que usa muitos anéis de dedos antigamente, a dizer que é uma pessoa muito rica, ou que usa um Mercedes ou outro carro caro. Essa era a razão fundamental porque usavam. E não é aquilo que acontece agora, que não é muito bonito, no meu ponto de vista, o ouro popular serem estas mordomas, todas cobertas de ouro, dando a entender que a maior parte do ouro não é delas e elas tinham que exibir realmente o seu ouro. Realmente eu ia precisamente falar nisso sobre a mordoma. A mordoma carregada de ouro que a gente vê aí nas nossas festas da Senhora da Agonia. Acha isso que, por exemplo, vamos falar nas festas da Agonia. Acha normal que aquelas mordomas vão ali carregadas de ouro, que muitas vezes até levam quilos? Acha isso normal? Acha que isso é possível numa casa, haver tanto ouro para que... Eu sei que dali era o dote, segundo eu ouvia, eu conheço, é o dote dos pais da senhora, da menina que leva o ouro, para que o noivo veja que ela é realmente abastada. Acha que na Senhora da Agonia, acha isso normal, aquele peso todo em cima delas? Acha que isso que representa a verdade? Não representa. A maior parte das vezes não representa. Até porque a menina, durante, digamos, um ano, na idade casadora, ia arranjar o altarzito, varrer a igreja, tratar das coisas, pôr as florzinhas juntamente com as outras, e ia exibir o seu ouro na festa da padroeira. E era esse ouro que ela mostrava à sogra, porque nós, antigamente não éramos nós que escolhíamos os nossos maridos e as nossas mulheres, eram as sogras, as mães, e portanto esse ouro tinha que ser invariavelmente aquela menina. Ora, eu não acredito que haja pessoas numa aldeia cuja filha tenha aquela quantidade de ouro, até mais ainda, é porque cada filha tinha o seu ouro, e ele não estava indissociado um do outro, quer dizer, uma filha tem este, outra filha tem aquele, e normalmente o que acontecia quando havia duas filhas ou três, o pai, se tivesse algum dinheiro, comprava irmanente uma para a outra. Ora bem, e então muitas vezes essas meninas iam viver, depois de casadas, para a casa da sogra. Agora, calculem lá o que é que aquela sogra pensaria, o que é que faria, o que é que agiria, e como agiria ao entrar a sua nora casa adentro, com o filho, e ela, enfim, num serãozinho, perguntava, então o ourito? E ela dizia-lhe assim, olha minha sogra, eu bem a enganei, porque o ourito que eu mostrei nas festas da aldeia não era meu, foi todo emprestado e foi para enganar. Ora bem, eu estou convencido que ela apanhava um pontapé no retrohospício e ia parar a casa, normalmente onde foi parida. Portanto, estas coisas não são verdade, não são verdade. E mais, se de facto o ouro era para cobrir o peito todo da rapariga, ou da menina, que no Brasil tem outra conotação, rapariga, da menina, não havia necessidade de ter os Rodriguinhos e os bordadinhos todos por baixo do ouro, então fazia um corpete liso, sem mais nada, quer dizer, e depois chega-se à bandalheira de ver, eu cheguei a ver em festas da Agonia, relógios de ouro pendurados com um estendal de roupa. É isso. Eu cheguei a ver ouro e vejo muito ouro abaixo do umbigo, o que não deve acontecer, porque havia pudor.
os olhares dos homens não se devem dirigir abaixo de um certo sítio e por isso o muro terá que ser sempre acima do umbigo. Há umas certas senhoras, são quase sempre as mesmas, que vão na mordomia, que eu tenho a certeza que aquilo não é deles, aquilo vão pedir emprestado, porque têm ourivos amigos, mas há um elemento da comissão, o rego, que é contra, mas mesmo contra muita quantidade de ouro no corpo da mulher. E as senhoras estão convencidas que vão ali todas demonstrar a realidade, quando não é a realidade, como agora o Sr. acabou de dizer. Acho que esse Sr. Rego tem razão, e as senhoras que este ano penso que é a sua menina dos olhos, que é o seu museu do ouro, já houve uma desgraça lá, mas isso não é para... Gostaria e divulgadores de técnicas andaram por este mundo fora a espalhar essas tecnologias. Isto revolucionou completamente. E a palavra filigrana é uma palavra muito interessante porque havia uma técnica antes que morreu na sua plenitude, aquela técnica da ourivesaria de milhares de grânulos quase invisíveis uns a seguir aos outros, soldados em chapas fininhas como aquelas que eram feitas pelos nossos pré-romanos etruscos, um povo fabuloso, talvez os sumos sacerdotes da ourivesaria, e essa técnica era impossível. Mas coabitava também a técnica da filigrana, e a palavra filigrana é interessante porque muita gente desconhece. Vem do latim filium, fio, grano, granulus, filigrana, isto é, torcem-se dois fios, primitivamente fazia-se, e hoje se faz, em duas tábuas,
uma sobre a outra e bate-se ligeiramente e dá a sensação de serem grânulos uns a seguir aos outros. E daí a palavra filium granulos, que são fios granulados. Essa técnica, de facto, e posso dizer aí com muita vaidade, e é de facto um dos meus principais motivos de orgulho como português, e é das coisas que eu mais saliento nas minhas palestras que vou fazendo e nas conversas que vou tendo, inclusivamente nas visitas guiadas que faço ao museu, é que nós portugueses somos os melhores técnicos de todo o mundo em filigrana. A nossa filigrana é a melhor, a mais bonita, a mais aprimorada, a mais fina filigrana que se faz no mundo inteiro e de todas as culturas. E era bom que as instituições portuguesas, que normalmente andam muito distraídas, com coisas às vezes sem interesse absolutissimamente nenhum e que pouco apoio dão, ou quase nenhum, às pequenas e médias empresas, olhassem com bons olhos para a filigrana portuguesa. E posso-vos contar só uma coisa, é que na minha orivesaria vem gente de todo o mundo, mas só há um povo que aprecia verdadeiramente a filigrana portuguesa e que vem de lupa na mão e que fica extasiado a olhar para as peças bonitas de filigrana que nós temos, que são exatamente os japoneses. Pasmem lá. E são esses os melhores compradores e os melhores apreciadores da filigrana. Era bom que ela fosse divulgada. Não, realmente, eu quando fui visitá-la, convidá-la para esta nossa conversa, foi uma altura em que eu, por acaso, vi lá uns chineses ou japoneses a comprarem esse material e iam todos. Eu vi o marido a dar à esposa uma das peças, que por acaso bastante valiosa, e que a senhora ficou realmente encantada. Já agora Mas há bocado esqueceu-se, o senhor perguntou as técnicas ou as formas, e já agora eu vou só sintetizar as formas. Tá. As formas são extremamente importantes, principalmente nestas zonas, portanto, as formas não é só nestas zonas. As formas são importantes, principalmente no uso das arrecadas ou dos brincos e à volta do pescoço. Porquê? Porque antigamente nós pensávamos que o mundo estava pululavam maus espíritos por toda a parte, ou bons espíritos, uns provocavam a infertilidade e doenças e infelicidades, e outros acrescentavam benesses. E havia que usar amuletos para propiciar o exorcismo dos maus e a aproximação dos bons. E por isso, os únicos orifícios que nós temos extremamente vulneráveis ao que tínhamos vulneráveis aos maus espíritos eram as orelhas, os buracos dos orifícios das orelhas. E por isso, a mulher de Viana tinha que usar, e as mulheres primitivas também, sempre brincos com determinadas formas, desde o triângulo invertido, as calotas, as esferas, as luas, a estilização dos pássaros, etc, etc, para propiciar, de facto, isso que eu acabei de dizer. Há uma coisa que eu gostaria que me desse a ideia. Eu, quando me desloco para fora da minha cidade, gosto sempre de levar, vou fazer visita, gosto sempre de levar uma recordação da minha cidade. E eu tenho sempre a ideia de que o palmito será realmente um representante aqui da nossa cidade e que nos honra, não é? Mas a filigrana acha que também nos representa tal qual o palmite, ou será ainda mais representativo? Isto vem a propósito do seguinte: no ano passado teve aqui um casal de Boston, Cambridge, o Sr. Viana e a Dona Clotilde, que me perguntaram o que é que deveriam comprar aqui da nossa cidade para oferecer lá a um casal amigo. E eu falei-lhe no palmite e falei-lhe também na filigrana. Eu não sei qual dos dois é que ela levou para a América. Se ela levou a filigrana, acha que fizeram bem, ou se levou o palmite, acha que também fizeram bem. Eu acho que as duas coisas representam a nossa cidade, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse mais
em pormenor este ponto? Eu julgo que ainda mais que o palmito representa mais talvez as tradições de Viana, a vela votiva. Porque a vela votiva é... A vela? Votiva. A vela? A vela votiva, que é aquela vela com que a mordoma da festa vai mostrar toda a sua beleza de cara, toda a sua beleza de trajes e toda a sua aurifulgência, que antigamente era extremamente importante para selecionar, para as sogras selecionarem as meninas para os seus filhos. Porque elas poderiam ser um bocadinho feiosas, vesgas e não sei mais quantos, mas se tivessem um aconchego do peito em ouro, com peças bonitas, esse seria o indicativo número 1 para a escolha da menina para o seu seio familiar. E, portanto, ora, a filigrana em si, propriamente, não é uma técnica que o povo em si aprecie muito, porque a filigrana é uma técnica de muito trabalho e de muita mão de obra, e o povo não ia muito nisso, com muito Rodriguinhos, porque para lhes valer uma aflição futura, ao vender no ourives, o ourives só pagava o peso do ouro. O que acontece é que nós temos peças da nossa ourivesaria tradicional, feitas em filigrana, em que a primazia vai para a forma e não para a filigrana. Eu explico melhor. É que aquela filigrana, há dois tipos de filigrana. Há uma filigrana que é aquela mais bonita, aquela que nenhuma parte do mundo se faz, muito fininha, em que há uma parceria de homem e mulher, que é de Gondomar. E há uma filigrana que antigamente, hoje em dia já é muito bonita também, mas antigamente também era bonita, mas era mais grosseira, feita por homens e mais, com menos tempo de trabalho, que era feita na Póvoa do Lanhoso, e em que essa filigrana se aplicava mais, digamos, às peças da ourivesaria tradicional. Nós podemos dizer antes que a filigrana é uma técnica de ourivesaria representativa de Portugal inteiro. Não é propriamente uma técnica representativa de Viana. Nem o ouro, digamos em si, ele é feito em Viana. Nós é que ditamos mais ou menos a moda. Nós, povo de Viana, orientam os ourives. E o ourives transmite aos fabricantes essas formas desejadas pelo povo. Portanto, o senhor, oferecendo uma peça em filigrana, tem que selecionar a peça para oferecer. Sim, eu estava a pensar na caravela. A caravela não, a caravela é uma peça, digamos, universal no país. Agora, para oferecer uma peça bonita em filigrana, e que normalmente as pessoas, é o coração de Viana em filigrana, que antigamente era feito em filigrana e também em chapa, corações opados ou flamejantes em chapa, leves e bem bonitos. Eu perguntava porque é que a mulher usa tanto ouro? A mulher usa tanto ouro por uma razão muito simples. Primeiro, a mulher comprava o ouro, primeiro, como eu já disse há bocado, de entender, portanto, o primeiro ourito que a mulher usava, cortava-se o cordão umbilical, furava-se as orelhas logo a seguir, e ao 7º dia colocavam-se os seus primeiros brinquinhos, que usava até à morte, quer dizer, não eram esses, mas iam evoluindo à medida do crescimento da criança. E, como não havia segurança social, e antigamente era uma miséria brutal que havia, os médicos eram perfeitamente incomportáveis, e não havia assistência, não havia segurança social, não havia nada, mas havia as desgraças. E para lhes valer uma aflição a uma mulher, a uma família, o seu ourito era o primeiro a ir. E não ia de uma vezada, ia uma peça agora, outra peça acolá. E, portanto, as mulheres usavam muito ouro, não só naqueles momentos normais por motivos amuléticos, mas nas festividades, como o pavão emplumando, mostrando, digamos, a sua riqueza por vários motivos.
Não é por acaso que um homem usa um anel ou uma mulher um anel de formatura a dizer que é formado, ou que usa muitos anéis de dedos antigamente a dizer que é uma pessoa muito rica, ou que usa um Mercedes ou outro carro caro. Essa era a razão fundamental porque usavam. E não é aquilo que acontece agora, que não é muito bonito, no meu ponto de vista, o ouro popular serem estas mordomas, todas cobertas de ouro, dando a entender que a maior parte do ouro não é delas e elas tinham que exibir realmente o seu ouro. Realmente eu ia precisamente falar nisso sobre a mordoma. A mordoma carregada de ouro que a gente vê aí nas nossas festas da Senhora da Agonia. Acha isso que, por exemplo, vamos falar nas festas da Agonia. Acha normal que aquelas mordomas vão ali carregadas de ouro, que muitas vezes até levam quilos? Acha isso normal? Acha que isso é possível numa casa, haver tanto ouro para que... Eu sei que dali era o dote, segundo eu ouvia, eu conheço, é o dote dos pais da senhora, da menina que levou o ouro, para que o noivo veja que ela é realmente abastada. Acha que na Senhora da Agonia, acha isso normal, aquele peso todo em cima delas? Acha que isso que representa a verdade? Não representa. A maior parte das vezes não representam. Até porque a menina, durante, digamos, um ano, na idade casadora, ia arranjar o altarzito, varrer a igreja, tratar das coisas, pôr as florzinhas juntamente com as outras, e ia exibir o seu ouro na festa da padroeira. E era esse ouro que ela mostrava à sogra, porque nós, antigamente não éramos nós que escolhíamos os nossos maridos e as nossas mulheres, eram as sogras, as mães, e portanto esse ouro tinha que ser invariavelmente aquela menina. Ora, eu não acredito que haja pessoas numa aldeia cuja filha tenha aquela quantidade de ouro, até mais ainda, é porque cada filha tinha o seu ouro e ele não estava indissociado um do outro, quer dizer, uma filha tem este, outra filha tem aquele, e normalmente o que acontecia quando havia duas filhas ou três, o pai, se tivesse algum dinheiro, comprava irmãmente uma para a outra. Ora bem, e então muitas vezes essas meninas iam viver, depois de casadas, para a casa da sogra. Agora, calculem lá o que é que aquela sogra pensaria, o que é que faria, o que é que agiria, e como agiria ao entrar a sua nora casa adentro, com o filho, e ela, enfim, num serãozinho, perguntava, então, ourito? E ela dizia-lhe assim, olha, minha sogra, eu bem a enganei, porque o ourito que eu mostrei nas festas da aldeia não era meu, foi todo emprestado e foi para enganar. Ora bem, eu estou convencido que ela apanhava um pontapé no retrospício e ia parar a casa, normalmente onde foi parida. Portanto, estas coisas não são verdade, não são verdade. E mais, se de facto o ouro era para cobrir o peito todo da rapariga, ou da menina, que no Brasil tem outra conotação, rapariga, da menina, não havia necessidade de ter o Rodriguinhos e os bordadinhos todos por baixo do ouro, então fazia um corpete liso, sem mais nada, quer dizer, e depois chega-se à bandalheira de ver, eu cheguei a ver em festas da Agonia, relógios de ouro pendurados com um estendal de roupa. É isso. Eu cheguei a ver ouro e vejo muito ouro abaixo do umbigo, o que não deve acontecer, porque havia pudor. Os olhares dos homens não se devem dirigir abaixo de um certo sítio e por isso o ouro terá que ser sempre acima do umbigo. Há umas certas senhoras, são quase sempre as mesmas, que vão na mordomia, que eu tenho a certeza que aquilo não é deles, aquilo vão pedir emprestado, porque têm ourives amigos, mas há um elemento da comissão, o rego, que é contra, mas mesmo contra muita quantidade de ouro no corpo da mulher. E as senhoras estão convencidas que vão ali todas a demonstrar a realidade, quando não é a realidade, como agora o Sr. Doutor acabou de dizer. Acho que esse Sr. Rego tem razão, e as senhoras que este ano forem na mordomia devem ter um pouco mais de lisura no tratamento desta situação, porque realmente é que obriga
a Polícia de Segurança Pública levar um elemento ao lado de cada senhora, que eu já tenho visto, não é? Mas pronto, relativamente a isto, penso que não tem mais nada a dizer. Era só para dizer e dar força ao meu querido amigo Rego, que está na sequência daquilo que eu disse e na sequência daquilo que eu também aprendi com o Amadeu Costa. Portanto, ele até não é tanto exagero, mas é um bocado, mas é mais, muitas vezes, peças perfeitamente desajustadas. Absolutamente desajustadas. E eu, como ourives, até gostaria de ter um discurso contrário, dizer assim, quanto mais ouro vocês levarem, mais se vende. Mas não é assim, tem que haver um certo equilíbrio. Claro. Pronto, eu penso que sobre o ouro, a filigrana, etc., não tem mais nada que dizer. Mas agora vamos falar de uma coisa que o senhor tem, que para mim penso que é a sua menina dos olhos, que é o seu Museu do Ouro. Como já soubemos, já houve uma desgraça lá, mas isso não é para... Não vamos falar sobre isso. Gostaria de saber se ele tem muitas visitas, esse seu museu. Se já teve muitas visitas desde a sua fundação até a atualidade, até agora. Ora bem, o meu... Desculpa, mas há quanto tempo é que aquele museu está o museu abriu no dia, salvo erro, 12 de agosto de 2007, esteve aberto até o dia 6 de setembro, portanto menos de um mês. No dia 6 de setembro deu-se o acontecimento trágico do seu assalto, esteve encerrado até o dia, salvo erro, esteve encerrado até o dia 12 de dezembro de 2007, reabriu entretanto com uma homenagem que me quiseram fazer no Casino da Figueira da Foz, do dia, salvo erro, 28 de novembro a 10 de dezembro, e depois então veio novamente para Viana do Castelo. Portanto, resumindo, isto tem relativamente pouco tempo. Menos de um mês ter sempre a porta aberta, e a partir de agora a porta está sempre fechada, e as visitas são guiadas e são combinadas previamente, por uma questão de segurança. Mesmo assim, este museu já teve mais de 10.000 visitantes. Portanto, é o único museu português, julgo eu, que é entrada grátis, que tem uma visita, digamos, profissional, quase sempre, à disposição para que as peças e a alma das peças saia dignificada. É um espaço pequenino e todos os visitantes são atendidos com muito carinho e com muito prazer. Posso dizer também que foi uma surpresa para mim, e tem sido uma surpresa para mim, que um site que eu tenho com alguma carga cultural e com dezenas e dezenas de imagens da ourivesaria, de peças do museu, que podem pesquisar no Google, pronto, eu agora não sei de cor, mas é Museu da Ourivesaria Tradicional, facilmente vocês vão lá encontrar. Foi visitado por quase 8.000 americanos, não é? E visitado por quase todas as nacionalidades de todo o mundo, o que me dá, de facto, um prazer enorme. E pronto, e verifico também isto, que agora muitos casamentos que se fazem em Viana vêm-me pedir imagens digitalizadas das peças para enfeitar as mesas. Oferecem aos convidados um coraçãozinho pequenino em filigrana, que custa uma módica quantia de 5 euros ou não sei quantos, que é uma coisa irrisória e que marca de facto aquele casamento. São coisas interessantes que estão a dar o seu propósito. E há um hotel que já me contactou, e vamos lá ver se isso vai avante, em que a decoração toda desse hotel vai ser, em princípio, e oxalá que sim, com peças
digamos, fotografias e quadros de peças de ouro tradicional português e de Viana. E que nós vienenses temos que ficar orgulhosos por isso. Pois bem, Sr. Freire, Sr. Doutor, então, se quiser dizer mais alguma coisa relativamente à sua profissão, Eu não, a única coisa que eu queria deixar é que cada português se sinta feliz no seu país e que consiga, até nas mais pequenas coisas, que vá descobrindo da alma de um povo que é dos povos mais antigos da Europa e com a maior riqueza etnográfica, das coisas mais insignificantes que possam parecer para o exterior ou para outras pessoas, recolham esses dados, inventariem esses dados, transmitam aos vindouros todas essas informações, porque uma das coisas que a minha avó me dizia e que eu nunca mais me esqueci, enfim, cuidado, que aqueles fulanos da União Soviética vão buscar os meninos à casa dos pais com 2 anos de idade e vão dar a educação que bem entendem. Reflitam o que se passa hoje. Não é o Estado que vai buscar os meninos à casa dos pais. São os pais que entregam os meninos, mal nascem, às creches, a outros educadores, muitas vezes bons, outros sabe-se lá como são, mas a educação tradicional, a nossa cultura, aquilo que os meus pais me deram e os meus vizinhos no borralho, isso vai-se esbatendo e vai morrendo. Sejam dignos da herança cultural de um dos povos mais ricos do mundo. Olha, eu gostei muito de ter comigo na Conversas com Nebasto, no TIVC.tv. Gostei muito de ouvir, fiquei mais rico, porque fiquei a conhecer mais sobre o ouro de Viana, e vocês, vianenses espalhados por todo o mundo, espero que tenham gostado da presença do Sr. Dr. Manuel Freitas, que também vos deve ter elucidado sobre as nossas tradições relativas ao ouro e à filigrana. E só vos quero dizer que mais para a frente teremos aqui outra pessoa que vai falar sobre a nossa cidade, vai falar sobre aquilo que ele está mais dentro. Gostaria de falar mais uma vez, pedir-vos que divulguem este site www.tivc.tv, e para que todos os vianenses, todos os portugueses possam saber que Viana do Castelo continua a ser uma das cidades mais lindas do país. Por isso, meus amigos, aqui fica mais um programa Conversas com Nebasto, e então até à próxima, se Deus quiser.